O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E digo isso ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no início do tempo do Advento, um novo ano litúrgico, em que a Igreja se volta para o mistério da vinda do Senhor. Vejam, a primeira coisa que nós devemos notar é que nós, cristãos, consideramos uma coisa óbvia, que Deus vem até nós, mas isso não é nada óbvio. A primeira realidade que a gente tem que contemplar no tempo do Advento, e Advento quer dizer isso, a vinda, né? Parousia, a vinda, a presença de Deus por uma vinda, por um caminho, uma chegada. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que contemplar no tempo do Advento é este grande mistério, e o nosso coração deve se encher de gratidão. Deus veio, Deus vem e Deus virá. É uma coisa extraordinária. Por quê? Porque existe um abismo entre Deus e a criatura. Nós, cristãos, estamos tão acostumados a ver o menino Jesus na manjedoura e, nossa, dizer, Ele é Deus, olha Deus conosco, olha Deus no sacrário, Deus morreu na cruz por nós. A gente está acostumado a isso, mas nós deveríamos nos perguntar: e se não tivesse acontecido isso, como seria? Como seria se nós estivéssemos sozinhos? Como seria se Deus não tivesse vindo? E Ele veio. Meus queridos, esse é um fato extraordinário, maravilhoso, portentoso, algo que nos deveria deixar de boca aberta. Deus veio. Deus veio para nos levar consigo, para se unir a nós, para que nós, unidos a Ele, pudéssemos participar da sua felicidade no céu. Isso chama-se salvação. É por isso que o nome de Jesus é Yeshua, Deus salva, Deus Salvador. Vejam, vamos fazer uma comparação para você entender o que é que eu estou falando. Imagine uma criança recém-nascida no berço, ou pior ainda, uma criança recém-nascida jogada na rua, na calçada, exposta ao tempo. Essa criança está condenada à morte.
Se ninguém ouvir o seu choro, se ninguém ouvir o seu clamor, se ninguém for ao encontro desta criança, essa criança está condenada à morte. Abandonada a si mesma, uma criança recém-nascida morrerá. Sim ou não? E ela só tem uma única esperança: é a compaixão. Que alguém se compadeça e se debruce sobre aquele berço. Que alguém desça do alto da sua independência, dignidade de adulto, etc., e se rebaixe a ir cuidar dela, a tomá-la para si. Vejam, imaginemos essa tragédia que seria uma criança exposta. Isso era antes do cristianismo, há 2000 anos atrás. Isso era muito comum no Império Romano. No Império Romano não havia aborto, não porque eles não quisessem abortar as crianças, eles queriam abortá-las, mas é que a técnica da medicina não era desenvolvida o suficiente para garantir um aborto seguro para a mãe. Depois que eles tentavam de tudo para descer a menstruação, né, como o eufemismo que se usa para um aborto precoce, o jeito era levar essa gravidez até o parto, e então depois do parto, os romanos, pagãos, não cristãos, expunham os seus filhos, ou seja, largavam os seus filhos na rua para morrer, e morriam aos milhares. Esse era o sistema que os pagãos tinham para abortar os filhos há 2000 anos atrás. E os cristãos, tomados de compaixão, começaram a pegar essas crianças expostas para criá-las. É por isso, se você for na Itália, você vai encontrar muitas famílias com o nome de Espositi. São as crianças expostas. Nos antepassados dele, o filho foi exposto. Ou então, Innocenti, que é também um nome para crianças que foram abandonadas, inocentes. Essa é a realidade da compaixão cristã. A compaixão de acolher essas crianças, de se compadecer, de ir ao encontro dela. Se não fosse a compaixão dos cristãos, milhares e milhares de crianças teriam morrido abandonadas. Pois bem, eu estou dizendo tudo isso para que você entenda o que é a compaixão de alguém que, veja, eu não tive esse filho, o filho está lá na calçada, abandonado a morrer, eu estou disposto a me compadecer, mudar a minha vida inteira para cuidar dessa criança, porque você sabe que quando você recebe um filho, você muda a sua vida pelo avesso, não é? Isso é compaixão. Pois bem, o que Deus fez por nós foi muito mais do que isso. Deus se debruçou sobre o berço de uma humanidade perdida. Nós estávamos condenados à morte eterna e totalmente indefesos, expostos, incapazes de nos salvar. Assim como uma criança recém-nascida é incapaz de sair do berço, ir lá na cozinha, fazer a mamadeira, pegar a mamadeira e beber, também nós somos profundamente incapazes de nos salvar. A humanidade inteira estava condenada ao fogo eterno, ao inferno para sempre. Mas Ele veio.
poderia não ter vindo. Não era obrigação de Deus nos salvar. Ele poderia dar de ombros, como quem dá de ombros a uma criança exposta, jogada na calçada. Ah, não fui eu que pari. Quem pariu Mateus que o crie, diz o ditado, não é isso? Deus poderia dar de ombros e dizer: eu criei os seres humanos, eles ingratos, loucos, insensatos, maus, me ofenderam, pecaram e com isso mereceram justamente o inferno. Se Deus tivesse abandonado a humanidade, a perdição eterna no inferno, isso não seria nada mais, nada menos do que uma coisa chamada justiça. Seria justo. É totalmente justo que nós, que ofendemos a Deus, recebamos o castigo e as consequências dos nossos atos. Nós estaríamos longe de Deus para sempre, longe da felicidade para sempre, vivendo uma morte pior do que qualquer morte, porque a morte eterna é uma morte que não morre, é uma morte que é para sempre, porque ela contém todo o mal da vida e da morte. Uma morte imorredoura. Nós estaríamos condenados a essa morte, abandonados a nós mesmos, e no entanto Ele não nos abandonou. Ele ouviu os nossos rogos, os nossos gritos, o nosso clamor, o nosso choro. A humanidade como uma criança incapaz, impotente, a humanidade recebeu um Salvador. Ele veio. E portanto é mais do que justa a frase do centurião romano no evangelho que nós ouvimos hoje: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Nós não somos dignos de que Deus venha até nós. Nós não somos dignos de que Deus venha para nos salvar. É importantíssimo que nós nos demos conta disso. E que nós, abismados diante desse mistério, nesse início de advento, dirijamos a Deus a nossa ação de graças. Obrigado, Senhor, porque vós viestes. Obrigado, Senhor, Emmanuel, Deus conosco, porque Ele continua sendo Deus glorioso sem nós, mas Ele não quis, por pura bondade, por pura compaixão, por pura misericórdia. Deus poderia ter dito: é justo que eles pereçam, e ter virado as costas para nós, e nós iríamos cair no fogo eterno, e Deus continuaria muito justamente na sua felicidade, porque Ele não precisa de nós. Nós temos que entender isso. Deus não precisa de você, é você quem precisa de Deus. Deus não precisa vir, é você que precisa que Ele venha. E Deus veio há 2000 anos atrás, virá no fim dos tempos em sua glória, mas Ele quer vir hoje em nossa direção. Ele quer vir ao seu encontro, mas é necessário que você o acolha. Nós estamos no tempo do advento e nós precisamos ter esta fé
do centurião que diz: eu não sou digno, mas Jesus quer nos salvar. Eu não sou digno, mas Ele quer entrar na minha casa. Eu não sou digno, mas Ele quer estar conosco. Gratidão, alegria. Ele quer, Ele me quer. Se você ainda não se confessou, não está pronto para receber a comunhão, não está em estado de graça, procure nesse tempo do Advento. É o tempo de conversão, é o tempo de você preparar uma boa e frutuosa confissão. Mas se você já se confessou e já pode comungar, quando vier o momento da comunhão, saiba, Jesus quer que você comungue mais do que você quer comungar. Ele ansiosamente espera pela sua comunhão. Nós dizemos todas as missas: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. No entanto, embora não sejamos dignos, Ele quer, Ele deseja. No sacrário, Jesus está nos dizendo: eis-me aqui, eis que venho. Quem tem sede de mim? Quem tem fome de mim? Mesmo que você não possa comungar, mesmo que você esteja em pecado, não deixe de visitar o sacrário. Jesus quer a sua visita, Jesus quer falar ao seu coração, e é exatamente assim que Ele vai tirar você do pecado. Ele vai tirar você do pecado e dar a você força para sair do pecado. Jesus espera por você. Jesus quer você. Jesus deseja você. Ele é Deus conosco. Ele não precisava, mas Ele quis vir. E Ele quer vir e quer continuar vindo. Vindo em nossos corações. Vindo na Eucaristia. Que grande mistério, que abismo de bondade e de misericórdia. Que Deus tenha se compadecido. Então, nessa Santa Missa, vamos todos nos aproximar do altar, como aquelas criancinhas indefesas, criancinhas expostas, criancinhas condenadas à morte, que com o seu pequeno choro, com o vagido da sua vontade de ir para Deus, vamos, como criancinhas, estender os nossos pequenos braços. É a única coisa que nós podemos fazer, erguer os braços para Deus e dizer: Senhor, salvai-me. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Que Ele venha, e venha verdadeiramente no seu coração grande gratidão, grande amor por Deus, que nos amou de forma admirável.